Existe uma pelúcia azul, de sorriso enorme e olhos gentis, sendo vendida em lojas de brinquedo, dada de prêmio em parques de diversão e estampada em mochila de criança de 5 anos. Essa pelúcia se chama Huggy Wuggy. E na história que ele representa, Huggy Wuggy é o resultado de anos de tortura e da transformação forçada de uma criança órfã dentro do corpo de um monstro que mata. Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Sobre como Poppy Playtime pegou um dos temas mais sérios que existem, abuso infantil, experimentação em crianças, trauma, e transformou isso em produto de entretenimento de massa. E eu vou chamar isso pelo nome que eu acho mais honesto para essa prática: pornografia do trauma. Antes de continuar, 3 avisos rápidos e importantes. Primeiro, tudo que eu vou falar aqui é opinião minha. É uma leitura crítica de uma obra de ficção, não é uma verdade absoluta, e você não precisa concordar comigo até o final do vídeo. Segundo, esse é o meu segundo vídeo feito com apoio de inteligência artificial, então peço desculpas desde já por qualquer imperfeição no ritmo, na narração ou na edição. Ainda estou aprendendo o processo e melhorando a cada vídeo. Terceiro, os créditos da gameplay de fundo está na descrição. Feito isso, vamos ao que interessa. Pornografia do trauma não é um termo que eu inventei do nada. É um conceito usado na crítica de mídia para descrever obras que exibem sofrimento extremo. Abuso, violência, tortura infantil, não para construir empatia, entendimento ou reflexão, mas para gerar choque, engajamento e consumo rápido. A diferença entre uma obra que trata do trauma com responsabilidade e uma que faz pornografia do trauma não está no tema em si, está na intenção e no tratamento. Uma trata a dor como algo que precisa ser compreendido, processado, discutido. A outra trata a dor como espetáculo visual, como gatilho de adrenalina, como mercadoria. E é exatamente essa segunda categoria que eu quero investigar com vocês hoje, usando Poppy Playtime como estudo de caso. Para quem não conhece, Poppy Playtime se passa numa fábrica de brinquedos abandonada, a Playtime Co., onde o jogador investiga o desaparecimento de todos os funcionários. Só que conforme a gente avança pelos capítulos, descobre a real história por trás dos brinquedos monstro. E essa história é muito mais pesada do que o visual colorido e fofo sugere na capa da caixa. A Playtime Company mantinha um orfanato subterrâneo chamado Playcare. As crianças que moravam ali eram submetidas a testes numa estação de jogos e, dependendo da pontuação que tirassem, eram selecionadas como cobaias de um programa interno batizado de Bigger Bodies Initiative. Selecionadas, essas crianças eram transformadas, à força, em brinquedos gigantes e vivos. Vou te dar exemplos concretos porque eu quero que isso fique bem claro e não pareça exagero da minha parte. Marie Payne, uma órfã, virou o experimento 1222, a Mommy Long Legs que a gente conhece no jogo, aproveitada justamente por seu comportamento maternal para cuidar das outras crianças presas ali. Theodore Granbell foi transformado no experimento 1188, que se tornaria o Catnap, um brinquedo usado para vigiar e sedar os próprios órfãos com fumaça vermelha. Um pediatra que trabalhava no local, Thomas Clark, virou a base do experimento Brown. E um dos casos mais brutais de todos. 3 crianças diferentes foram fundidas em um único corpo para dar origem ao gigante Dewey. Além disso, a própria Poppy, a boneca título do jogo, é retratada como tendo sido reanimada e submetida a experimentos em que seus órgãos eram removidos e recolocados repetidamente pelos cientistas da empresa, causando dor física e psicológica constante e contínua. Isso tudo culmina num evento chamado Hora da Alegria, um massacre em que os brinquedos, agora conscientes de tudo que fizeram com eles, se voltam contra os funcionários e matam praticamente todo mundo dentro da fábrica, culpados e inocentes, sem distinção. Eu preciso repetir isso para que a dimensão fique clara. O enredo central de Poppy Playtime é sobre crianças órfãs sendo mutiladas, fundidas entre si e transformadas contra a própria vontade em monstros condenados a sentir dor eterna. Isso não é subtexto escondido nas entrelinhas. Isso é o motor principal da história, capítulo após capítulo. Agora, deixa eu ser claro numa coisa, porque eu não quero que esse vídeo seja mal interpretado. Eu não estou aqui dizendo que jogos de terror não podem ou não devem tocar em temas pesados. O terror sempre lidou com trauma, com abuso, com perda, com o mal que adultos fazem contra crianças.
Isso não é novidade nenhuma no gênero, e quando bem feito, pode inclusive ser uma ferramenta poderosa de reflexão e até de processamento emocional coletivo. O problema não é Poppy Playtime existir enquanto obra de ficção de terror. O problema é o que a franquia faz, e principalmente o que ela vende em cima desse material. E é aqui que a minha crítica fica mais dura, porque, enquanto a história fala sobre crianças sendo torturadas até virarem brinquedos, a franquia de verdade vende brinquedos. Pelúcias do Huggy Wuggy, o experimento que devora gente, são vendidas em lojas, dadas como prêmio em parques e feiras, estampadas em roupa infantil e mochila escolar. A estética é deliberadamente fofa, child-friendly, pensada para atrair um público bem mais novo do que a própria classificação indicativa do jogo permite. Isso não é teoria da conspiração minha, não. Departamentos de polícia nos Estados Unidos, como o de Lafayette County, chegaram a emitir alertas formais para pais depois que crianças pequenas tiveram acesso a vídeos e produtos do personagem sem entender que ele vem de um jogo de terror sobre experimentação e abuso infantil. Escolas relataram casos de crianças com pesadelos recorrentes, e a resposta do mercado a tudo isso não foi recuar. Foi produzir ainda mais pelúcia, mais brinquedo, mais linha de merchandising. Ou seja, o sofrimento fictício de uma criança dentro da narrativa virou, literalmente, um produto físico vendido para crianças reais, embalado como fofura. Para mim, esse é o núcleo exato da pornografia do trauma. Pegar a estética do abuso e do horror, esvaziar ela de qualquer peso emocional real e transformar isso em mercadoria de consumo rápido e descartável. E o mais irônico é que até dentro da própria narrativa, esse ciclo se repete sem nunca ser realmente resolvido. O protótipo, o grande vilão por trás de tudo, odeia os cientistas por transformarem crianças em brinquedos à força. Só que ele faz exatamente a mesma coisa, incorporando outros brinquedos experimento em si mesmo e perpetuando o sofrimento que diz combater. A própria narrativa até flerta com essa ironia em algumas cenas, mas nunca chega a se responsabilizar por ela de verdade, nunca constrói uma reflexão madura em cima disso. O ciclo de exploração simplesmente continua, capítulo após capítulo, numa escalada de choque que parece sempre mais interessada no próximo jumpscare vendável, no próximo boneco colecionável, do que em qualquer resolução narrativa ou crítica real ao que foi mostrado na tela. E isso não é um problema exclusivo de Poppy Playtime. É importante dizer, a gente vive numa economia de atenção onde conteúdo chocante performa melhor que conteúdo cuidadoso. Criadores de conteúdo, incluindo eu mesmo fazendo esse vídeo, sabemos que um título forte sobre trauma gera mais visualização do que uma análise morna. Games, séries e canais inteiros descobriram que estética de horror infantilizado, bonequinhos fofos escondendo abuso, é uma fórmula que viraliza fácil, principalmente entre o público mais jovem, que ainda não tem repertório crítico para separar entretenimento de exploração. Poppy Playtime não inventou essa fórmula, mas talvez seja um dos exemplos mais claros e mais bem-sucedidos comercialmente dela nos últimos anos. E aqui eu queria propor uma pergunta para vocês, não uma resposta fechada. Quando uma obra usa trauma infantil como motor de enredo e, ao mesmo tempo, lucra vendendo a imagem fofa desse mesmo trauma para crianças reais, onde a gente traça a linha entre narrativa de terror legítima e exploração comercial de um tema sensível, será que a gente, como público, está ficando insensibilizado a ponto de comprar a pelúcia de uma criança fictícia, torturada, sem nem perceber o que está segurando na mão? Eu não acho que existe uma resposta simples ou definitiva para isso, mas acho que é uma pergunta que vale muito a pena a gente se fazer, principalmente quando o público que mais consome esse tipo de merchandising é, ironicamente, o público infantil. O mesmo grupo que a própria história finge estar protegendo dentro da ficção. Esse vídeo não é uma condenação de quem gosta do jogo, nem uma tentativa de cancelar ninguém envolvido na produção. É um convite para pensar com mais atenção sobre o que a gente consome, o que a gente compra e o que a gente permite que chegue até as crianças ao nosso redor, mesmo quando a embalagem é fofinha, colorida e parece inofensiva. De novo, isso é só a minha visão sobre o assunto. Você pode discordar totalmente e os comentários estão abertos para esse debate. Esse foi meu segundo vídeo usando inteligência artificial no processo de produção. Então, desculpa qualquer deslize técnico. Estou aprendendo aos poucos e cada vídeo vai sair melhor que o anterior,
Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta o que você pensa sobre isso e se quiser mais conteúdo de crítica assim, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.